Bom, vamos lá, né? Gravando. A gente vai trabalhar hoje esse texto aqui do Ceccarelli, né? Que é um autor já aí nessa área dessa discussão da psicanálise de gênero, já é um autor conhecido, né? Que estabelece aí essa discussão também. Tá? Então, vamos lá. Vocês têm alguma questão que queiram começar por ela? Eu achei interessante no começo do texto. Boa tarde, né? Oi, Tamires, tudo bem? Eu achei interessante no começo do texto, ele disse que ia falar sobre a identidade, né? A questão da escolha sexual com a identidade. E aí eu terminei de ler o texto agora, nesse minuto. E eu achei muito interessante a forma como ele faz essa colagem, né? Ele passa pela história da psicanálise, com a resistência à homossexualidade, até ver ponto a ponto aonde é que essa resistência à homossexualidade era aliada com processos homofóbicos, né? E aí, no final, é que ele vai fazer essa ligação. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parada da... Eu queria saber um pouquinho sobre identificação e identidade, né? Na questão da escolha sexual. Sim. Veja bem, primeiro, uma coisa, lembrar vocês uma coisa que eu disse na última vez, no nosso último encontro. Homossexualidade não é identificação, não é estrutura. Você dizer eu sou homossexual, isso não quer dizer muita coisa do ponto de vista da identificação, né? Porque é como ele diz aqui, a homossexualidade ou a heterossexualidade é uma escolha de objeto. Isso não tem nada a ver com a identificação. Porque, veja bem, havia ainda há, né, no preconceito homofóbico, os discursos de que, por exemplo, o homossexual masculino não seria homem, né? Ou a homossexual, a lésbica, né, homossexual feminina, não seria mulher. Entende? Tem essa confusão aí identitária. A psicanálise não trabalha propriamente com a ideia de identidade, né? A identidade para a psicanálise é apenas uma... Inclusive tem toda uma polêmica, exatamente. No semestre passado a gente trabalhou um texto da Tânia sobre isso, a Tânia Rivera, muito interessante. Toda essa discussão que a psicanálise faz, inclusive do ponto de vista crítico, a ideia de identidade, né? Como a identidade... Porque é uma discussão que Freud faz lá na psicologia das massas, né? De como a identidade, ela de alguma maneira comprometeria uma condição singular do sujeito. Mas, por outro lado, numa perspectiva política, vamos dizer assim, como a gente tem hoje, como na perspectiva de gênero, não é ruim que possamos afirmar, por exemplo, uma identidade homossexual política, entende? Mas veja bem, o que é interessante disso é que é como se você tivesse uma colagem aí de uma lógica identitária na figura do homossexual, né? E veja bem, não é a identificação, não, inclusive a identificação na psicanálise, ela nem implica propriamente a ideia de identificação, as três identificações do Freud, por exemplo, elas não implicam, curiosamente, uma ideia de identificação como homem ou como mulher. Isso é interessante, porque teoricamente, em Freud, nós temos, é claro que, obviamente, você tem uma identificação, um reconhecimento como homem ou como mulher, apesar de que isso, a gente já viu aqui a partir da sexuação, isso continua sendo problemático, isso não é uma identificação fechada, porque nenhuma é, né? Mas veja como é curioso, porque a teoria da identificação em Freud, e em Lacan também, ela tem três tipos.
que uma primeira, que é a identificação primária, a identificação com o pai, essa identificação, essa história de matar e comer o pai, que tem a ver com essa identificação masculina. A outra, uma identificação ao traço, isso aí já é a leitura que Lacan faz do Freud, né? Mas vocês vão encontrar essas três lá no capítulo da identificação, lá na Psicologia das Massas do Freud. É o famoso capítulo sobre a identificação. Tem uma segunda identificação, que é a identificação ao traço, que é essa identificação que Lacan, inclusive, privilegia, que é a identificação que dá ao sujeito uma condição singular. E tem uma terceira identificação, que é a identificação ao sintoma, ao desejo do outro. Então, veja como é curioso, não tem... É claro que essas identificações, elas terminam sendo sexuadas, que aí volta a nossa discussão que a gente fez sobre a sexuação, né? Como essa sexuação, que é exatamente isso, você se dizer homem ou se dizer mulher, isso tem a ver com essa grafia do gozo do corpo, né? Como é que o sujeito se reconhece, isso tem a ver com a identificação fálica, né? Ou com um gozo do corpo que se mantém fora do campo fálico, ou se manifesta fora do campo fálico, né? Então, é interessante isso, porque não é, por exemplo, não tem, você pode ter, obviamente que você tem um homem, como acontece nas homossexualidades, porque aí a diferença entre homossexualidade e transexualidade, né? Porque na homossexualidade, os homens homossexuais ou as mulheres se reconhecem como tal, né? O homem é homem, se reconhece como homem, só que deseja outro homem. A mulher é a mesma coisa. Então, é claro que existe aí uma interrogação que é social, mas que também se aparece na clínica com os homossexuais, que é uma interrogação sobre a virilidade, né? Um certo ideal viril aí, que aí também tem a ver com vamos dizer assim, essa incidência dessa crítica cultural sobre os homossexuais, né? Mas, enfim, quer dizer, os homossexuais não querem, necessariamente, não querem virar mulher. Por exemplo, os homens, nem tampouco as mulheres querem se tornar homens. Isso aí, aí já estamos no campo do nosso próximo assunto, né? Que é exatamente a transexualidade, isso é outra coisa. Não é a mesma coisa, né? Agora, aí também teremos que fazer uma discussão sobre a identificação que tem a ver com o gozo do corpo, né? Diga aí, Márcio. Ok, boa tarde a todos, boa tarde, Leonardo. Oi. Prazer estar aqui de novo com vocês. Esse é um tema casca grossa, né? Tu arrumou aí uma encrenca boa para a gente pensar. Eu acho um tema muito instigante e muito difícil, vamos dizer assim. Para mim está sendo muito difícil descobrir coisas sobre os psicanalistas que eu talvez preferia não saber, né? Porque o quadro não é bonito. Não é bonito. Eu não sei se eu sou muito radical nesses aspectos, né? Mas é muito complicado o que se faz em nome da psicanálise, né? Eu já conhecia a Ana Freud, já estava ciente da pendenga com o Ernest Jones, né? E agora vem o Abraham, e vem dois caras aqui que eu queria pedir para ler um pedaço das citações do Bergler e do Socarides, e depois queria fazer uma proposta de encaminhamento, né? Bom, a questão, evidentemente, é homossexuais podem ou não podem ser psicanalistas? Homossexual pode clinicar ou não pode clinicar? Oi? Qual é a página aí, só para eu acompanhar você, que não me lembro Bergler é na página 9 do PDF, né, 79 do artigo. Ah, tá aqui, tá. Achei. Aí ele fala assim, olha que coisa, primeiro o ato falho, né? Não tenho preconceito contra a homossexualidade, mas os homossexuais são
por essência, pessoas desagradáveis que não se preocupam se suas atitudes agradam ou não. Eu acho muito perigoso esse cara se dizer psicanalista, porque está faltando teoria e está faltando prática, está faltando análise. O cara que passa por um processo de análise e sai falando de homossexuais são, por essência, isso é perigoso, né? E o Socarides diz que o homossexual pode parecer não ser doente, exceto na hipocrisia de sua vida sexual. Certos homossexuais muito perturbados não têm angústia, não é que ele está resolvido, né? É que ele é tão perturbado que ele não tem angústia, pois estão constantemente engajados em relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, o que alivia a sua ansiedade. Eu proponho que, da mesma maneira que esses caras propõem que os homossexuais não possam atender, eu proponho que eles não possam também atender, porque um cara desse não tem a menor condição de ter uma clínica, né? E aí entra essa discussão da eu sempre esqueço o nome, como é que fala isso, né? Da autonomeação, né? Da autoproclamação, enfim, você que se institui como analista, né? Porque aí dá nessas coisas. Esses caras aí não são lacanianos, não. Não estou dizendo que os lacanianos também não fazem essas besteiras, mas esses aí não são. O Bergler é da turma dos americanos, se eu não me engano, né? Claro. Não, mas é muito assustador, né? Independente de nacionalidade ou de linha teórica. E vai todo mundo, né? Assim, é um discurso moralista da psicanálise, é inadmissível, né? Eu queria te perguntar o seguinte, Léo, o Freud, né, no jeito que o artigo coloca, o Freud é bem incisivo em relação a isso e tal. Ele era assim mesmo ou ele não abria brechas para outras possíveis interpretações? Não, eu acho que a posição do Freud ela é muito lúcida com relação a isso, né? Porque por isso que aí eu queria lhe convidar a também ter cuidado para não dizer que isso é uma posição da psicanálise, porque é uma posição dos psicanalistas, é diferente, né? Porque, por exemplo, a posição da psicanálise não é essa. Tudo bem que é como você disse, você pode dizer um monte de bobagem em nome da psicanálise, né? Pode falar um monte de coisa, que isso acontece, é meio inevitável, né? Esse processo de deformação e de difusão da psicanálise. Mas a posição de Freud, ela é muito clara com relação a essas questões, várias questões, inclusive com relação à homossexualidade, né? Quer dizer, é lógico que você, por exemplo, vai encontrar, e aí, nesse próprio texto, ele retoma isso, por exemplo, a heteronormatividade de Freud na teoria do Édipo. A Butler tem toda a razão, né, de que o Freud, ele escorrega, vamos dizer assim, quando, por exemplo, até mesmo no texto se diz isso, né, de quando ele chama de Édipo invertido, né, o Édipo homossexual como Édipo invertido. Isso, na verdade, ninguém nem dá muita trela para isso hoje em dia, né? Mas, de todo modo, isso se apresenta, quer dizer, invertido com relação a quê, né? Agora, lembre-se que nos três ensaios era o termo usado no século XIX, era o termo usado para as homossexualidades, né? Eram as inversões, que inclusive o Freud usa nos três ensaios, que é um texto de 1905. Ele ainda está influenciado pela psiquiatria do século XIX. Por mais que ele diga tem a inversão e tem a perversão, né? Exatamente. Pois o Freud não coloca as coisas nesses termos, de que a homossexualidade é uma perversão. Inclusive, se eu não me engano, no texto anterior, o autor, não me lembro mais, acho que foi no texto anterior, ela diz isso, que o Freud vai dizer que alguns fetichismos são uma defesa contra a homossexualidade, né? Portanto, ele não está colando homossexualidade e perversão. E isso foi uma lógica que tem a ver com essa ideia, inclusive uma ideia lacaniana, não que o Lacan tenha dito isso, mas a ideia de uma desmentido da castração, né? Só que é como eu disse para vocês, acho que uns 2 encontros ou 3 encontros atrás. Lembrem-se que a diferença sexual é lógica, não é anatômica. A ideia de colar a homossexualidade com a perversão, qual era? É que se não houvesse uma relação genital, né,
a relação não genital implicaria algum tipo de desmentido da diferença sexual. Pênis-vagina. Ora, aí é que está. A diferença sexual não é genital e nem é anatômica. Entende? O que não quer dizer que não existam homossexuais que sejam perversos, como também existem heterossexuais perversos, como é o nosso presidente da República, por exemplo. É claro que a gente não dá diagnóstico assim, né, fora da clínica, mas, né, quer dizer, é algo que não tem uma relação direta, né, porque, como eu disse, a homossexualidade não é estrutura. Veja bem, estou nem considerando a interrogação das estruturas que o Lacan faz depois do nó borromeano, estou nem considerando isso. Considerando as estruturas tradicionais, né, da psicanálise, neuroses, psicose e perversões, a homossexualidade não é uma quarta estrutura. Entende? Você vai considerar o sujeito clinicamente dentro dessas três possibilidades. Quer dizer, o erro que eu acho de Freud, assim, que eu acho que é um erro datado, vamos dizer assim, historicamente, é que ele tem essa tendência, que também é uma coisa que aparece também no que diz respeito ao feminino, ele tem essa tendência a situar a homossexualidade no campo do apassivamento, né? Como ele faz também com o feminino num determinado momento, por mais que depois, se eu não me engano, é no texto da sexualidade feminina, não tenho certeza, mas no texto da sexualidade feminina ele diz, olha, essa história de dizer que masculino é ativo, feminino é passivo, isso assim, é basicamente uma coisa descritiva, não levem isso a sério. Porque para o sujeito tomar uma posição pulsional passiva, ele precisa de muita atividade. Ele diz isso, se eu não me engano, na sexualidade feminina. Tá? Então, tem essa coisa. Quando, por exemplo, ele diz que o Schreber, a posição do Schreber é homossexual. Ele sexua uma coisa que ele não podia sexuar. Né? Mas a gente só vai saber disso depois com o Lacan. Né? Quer dizer, ele tem que dar um desconto para o Freud. Mas, enfim, a Tamires levantou a mão e o Alan também. Acho que foi a Tamires que levantou primeiro. Diga aí, Tamires. É que tem uma hora que ele fala sobre a visão da homossexualidade em Freud e em Lacan. E aí ele vai dizer que a visão do Lacan sobre a homossexualidade tem uma aparência, uma fisionomia próxima à visão do Foucault, né, de colocar isso como uma atitude transgressora diante da moral burguesa. E Sim. Aí, eu queria só que você falasse um pouco mais, porque eu acho que não ficou muito claro para mim como é que ele vai assemelhar isso a uma coisa da perversão, assim, como uma romantização da perversão, pelo menos foi assim que eu entendi. Tem um livro da Rodinesco que eu vou recomendar para vocês, que se chama A Parte Obscura de Nós Mesmos, que é sobre a perversão, as perversões. Porque aí é onde o Lacan ele é influenciado pelo Bataille, né? Bataille, inclusive, ele casou com a mulher do Bataille, né? A Sylvie Bataille, que separou do Bataille e foi a segunda mulher do Lacan, se eu não me engano. E o Lacan foi influenciado pelo Bataille, que era um filósofo importante e que tem alguns livros sobre isso, sobre essa questão do erotismo e tal. Né? E a posição do Bataille, que eu acho que também o Foucault é influenciado por ele, é essa ideia exatamente de que a perversão ela é subversiva. Né? É uma forma... Porque, veja bem, por exemplo, hoje, como eu leio, eu já disse para vocês que eu não sou um expert no campo dos estudos de gênero, mas como eu leio hoje, inclusive a gente já falou disso, acho que nos nossos primeiros encontros, eu dizia isso para vocês, de que o Foucault ele tem uma posição com relação à sexualidade que ele vai propor que a sexualidade
seja experimentada no nosso mundo, desatrelada do saber. Né? Ele vai dizer, por exemplo, que a nossa sexualidade ocidental ela foi uma sexualidade que se atrelou às práticas de saber, a um saber-poder, e por isso que a gente quer saber, acha, acredita nessa hipótese, que é a hipótese criada no cristianismo, que nem é psicanalítica, não é que não seja psicanalítica, que não foi criada pela psicanálise, a psicanálise utiliza de que existe uma relação de profundidade, ou de relação entre fala, verdade e sexo, que haveria uma verdade do sexo. O Lacan termina saindo disso, mas também não vou entrar nessa discussão. E o que é que o Foucault vai propor? Que a nossa sexualidade ela seja uma sexualidade vivida, experimentada, como era a sexualidade grega. É aí onde Foucault entra na última fase da sua obra, que é a chamada estilística da existência. E que eu acho que os estudos de gênero estão recuperando de Foucault exatamente isso, a ideia de que a nossa relação com a sexualidade seja uma relação de uma prática de prazer, né? Uma prática erótica, que tem mais a ver com o que Foucault chama de ars erótica do que o que ele chama de ciências sexuais. Né? Não é a sexologia, não é liberou geral, é como era na Grécia Antiga, como é em alguns culturas orientais, de que é uma prática sem profundidade, vamos dizer assim, é uma prática que você vai lá para obter prazer. Entende? As práticas sexuais servem para obter prazer, eles não mantêm essa relação profunda, entre aspas, né, com o desejo, com a verdade do sujeito e tal. E eu acho que é uma reivindicação interessante, porque tem a ver com isso, de você desarticular a relação que a nossa experiência ocidental estabeleceu com a sexualidade, uma relação de que tem algum saber, alguma verdade, e com a culpa, e com toda essa tradição cristã também. Né? E que no mundo grego não era assim. A estilística da existência também implicava nisso. O Foucault vivenciou isso, né? O Foucault tinha suas práticas perversas, vamos dizer assim. Ele ia lá para São Francisco fazer as farras dele lá nas boates gays e etc., as práticas, inclusive, sadomasoquistas, e, enfim. E como se a ideia é desatrelar isso exatamente dessa suposição de perversão no sentido negativo do termo. Né? O Foucault tenta colocar essas práticas sexuais no campo de algo do âmbito de uma subversão. Né? Quer dizer, é como se você tivesse, para passar por Lacan, é como se eu dissesse, assim, por exemplo, de que os homossexuais ficaram caretas. Né? Essa coisa, hoje em dia você encontra muito isso. Inclusive tem uma crítica no próprio movimento gay, que é essa ideia de que os homossexuais hoje querem casar e ter filho. Nada contra, a questão não é essa, mas é como se isso fosse exatamente todo o ideal burguês que os homossexuais terminaram se submetendo também. É a família burguesa e tal. Então, existe uma crítica possível a essa posição, né? Ou seja, das práticas sexuais elas serem, tentarem se manter numa condição que é uma condição que é subversiva. Né? Que seria, por exemplo, interrogar o próprio casamento burguês, por exemplo. Okay? Que eu acho que é uma coisa que os estudos de gênero hoje têm apresentado como uma possibilidade. Né? Desatrelar isso dessa identidade, dessa identificação do sujeito, como uma prática que tem muito mais a ver com o prazer. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Tamires. Respondeu sim, professor. Então, mas eu vou pegar o livro lá que você falou, da Rose Lescaut.
Porque você tem exatamente uma... A perversão, ela pode se apresentar aí como uma crítica social e política, né? Sim, sim. Não no De sentido da contrapor a patologia. moral vigente, né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Né? Uma As operação práticas de sexuais, resistência. é, as práticas sexuais que, de alguma maneira, apresentam possibilidades que fogem a uma normatização heteronormativa, por exemplo, como é a proposição que os estudos de gênero, a Butler e essa turma toda aí tem feito. Né? E aí, Alan? Então, não, era dialogando com o que o Márcio tinha te perguntado, assim, sobre o posicionamento do Freud, né? O Garcia Rosa, ele dizia que o Freud, ele se valia de um conhecimento que já existia, né, para pervertê-lo. Aí entra com o que tu estava falando, né, sobre a nomenclatura do Freud. Às vezes o Freud é criticado por conta desse uso que ele faz de alguns termos que eram muito clássicos dentro da sexologia da época, como, por exemplo, a questão da inversão, né? Ele começa falando em inversão, e aí, em 1905, nos 3 ensaios, é essa nomenclatura que ele usa, que ele só vai mudar com Leonardo da Vinci, em 1910, né? Aí ele vai falar em homossexualidade, aí em 1915 ele vai pensar o homoerotismo junto com Ferenczi, e aí a questão do normal patológico, e aí o próprio Garcia Rosa, o Quinet, o Marco Antônio Coutinho Jorge, vem dizer que o problema é que às vezes o Freud usa o termo normal, né, para se referir à heterossexualidade, mas Sim. sempre é contextualizado dentro de uma lógica em que ele está fazendo uma crítica à heterossexualidade, né? Ele está pegando como central a heterossexualidade e pensando a homossexualidade a partir dela. Então, diante disso, surge o homossexual como invertido, surge a heterossexualidade como normal, e a homossexualidade o contrário disso. Então, é importante contextualizar o Freud dentro desse contexto maior de crítica que ele faz, né, de perverter esses termos da sexologia da época, porque, de fato, o uso que ele faz deles é completamente diferente. E aí, só para finalizar, os posicionamentos do Freud foram sempre muito contundentes, assim, quanto a pensar a homossexualidade como um destino pulsional, né? Ele começa em 1903, numa entrevista a um jornal vienense, dizendo que não é uma doença. Isso em 1903, antes mesmo dos 3 ensaios, né, que é o principal texto dele sobre isso. Em 1935, tem a Carta Mãe Americana, né? Ou seja, aí, quase no final da vida, já que ele morre em 39, em 35 ele está mais uma vez defendendo que a homossexualidade não é uma doença, isso de uma forma muito categórica. Mesmo que em alguns momentos ele tivesse que entrar em confronto com os principais representantes da psicanálise, como Jones, quando da presidência da IPA e tudo mais. Porque, gente, apesar da... É lógico que, por exemplo, a crítica à patologização da homossexualidade feita pelos estudos de gênero, e que é uma crítica bastante pertinente, e que a gente tem que considerar isso e tem que levar para a nossa clínica, né, no sentido de não patologizar. Mas não patologizar não é só a homossexualidade, né? É um certo funcionamento do sujeito, seja ele qual for, seja homossexual, seja heterossexual, seja psicótico. Porque isso, eu acho que isso é o que existe de mais radical na clínica psicanalítica e mais subversivo na clínica psicanalítica. É, por exemplo, você não considerar um psicótico um doente. Entende? Isso, do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico, é um absurdo. Obviamente que os psiquiatras não entendem nem nunca entenderão. O que não quer dizer romantizar o psicótico, por exemplo, entende? Não, você não pode achar que o psicótico não tem dificuldades graves. Você tem que acompanhar, como diz Lacan, como um secretário, e não como um mestre, né? Lacan não diz que você tem que ser mestre do psicótico. Você tem que ser secretário do psicótico. Você tem que acompanhar o sujeito, mas você não pode não considerar que se o sujeito se estruturou psicoticamente, é porque foi o que foi possível ser feito. Entende? Você não pode querer
corrigi-lo com relação a isso, aquilo, aquilo outro. Entende? Quer dizer, não, isso para qualquer neurótico comum também, para qualquer sintoma, um sintoma qualquer que o sujeito possa ter. Lá no RSI, no Novo-Romeano, ele vai dizer isso, né, de que o sintoma ele é uma inscrição de um significante no real. Quer dizer, o sintoma é um nome que o sujeito deu para o real que o ataca. Entende? Então, isso vale não só para o sintoma, isso vale para toda e qualquer grafia do gozo do corpo. Se você é homossexual ou heterossexual, isso tem a ver com o que você pode fazer com o gozo do corpo. Não é melhor nem pior. É o que o sujeito, o que tem a ver com a questão histórica do sujeito, é o que o sujeito pode fazer para dar um encaminhamento, uma grafia ao gozo do seu corpo. Então, como eu disse, isso é profundamente... porque, veja bem, se você não pode dizer que rigorosamente existe uma ontologia, uma essência do homem ou da mulher, você também não pode dizer que existe do homossexual ou do heterossexual. Não existe essência. Ora, se o Lacan diz que o homem e a mulher não passam de significantes, ele está querendo dizer o quê? Que não existe ontologia do homem ou ontologia da mulher. Né? Então, a mesma lógica você precisa levar para a problemática da homossexualidade. Entende? Então, isso clinicamente é fundamental. Quer dizer, a pergunta que é preciso ser feita na clínica é como é que o sujeito consegue grafar o gozo do corpo. Né? Isso é que é a última clínica do Lacan, especialmente essa clínica do gozo. Uma clínica do real, por exemplo. Então, eu recomendo que vocês, obviamente, uma boa psicanálise, vamos dizer assim, para usar um termo perigoso, né? O que é bom, o que é ruim, mas acho que uma boa indicação para a clínica é essa, é você dissolver qualquer juízo de patologização do que se passa com os seus pacientes, analisantes, o que for. Né? Porque, senão, por exemplo, você poderia interrogar e era um pouco isso a crítica que os estudos de gênero fazem à clínica psicanalítica, né? Inclusive, esse autor coloca isso aqui, né? O sujeito chega dizendo que o motivo da queixa é porque é homossexual. Né? Eu tive um analisante que me disse isso. Ele diz, olha, nenhum paciente seu chega aqui dizendo eu vim aqui porque sou heterossexual. Né? E isso é uma coisa interessante, porque realmente pouquíssimos pacientes homossexuais que vêm para análise e que não seja por causa da homossexualidade. Mas vejam bem, não por conta da homossexualidade em si, mas por todo o efeito de rejeição que é a sociedade que o sujeito sofre durante a sua vida. Né? Então, tem essa questão, que obviamente, que isso é exatamente o que o Freud diz lá na carta para a mãe, né? O que é que uma psicanálise pode fazer, que não é, obviamente, corrigir a homossexualidade, mas fazer com que o sujeito possa lidar com essa homossexualidade, mas a homossexualidade não vai ser o alvo ou o motivo da análise. Né? Ou, como uma vez, um analisante, eu já contei, acho que alguns de vocês já escutaram eu contando essa história, de um analisante que chegou e disse, eu vim aqui porque sou homossexual. Eu perguntei o que era ser homossexual, e ele olhou para mim e disse, você não é psicanalista, não? Você não sabe, não? Quer dizer, a teoria da homossexualidade não serve. É importante saber o que é isso para o sujeito, qual é essa experiência para ele. Né? E tem essa coisa, né, do eu sou homossexual, ou eu sou
heterossexual, essa coisa de uma certa ontologização, porque não é só uma patologização, é uma ontologização. Essa ontologização também precisa ser esvaziada, entende? Porque essa é a questão, a gente trata com o sujeito, ele disse isso aqui, né, Secaré? A gente trata com o sujeito, não com o ser. Léo, Oi. Eu queria comentar 3 coisinhas. Assim, primeira, reforçar essa ideia de que doença de jeito nenhum, concordo inteiramente, né? Se tem um serviço que a gente precisa prestar aí a essa comunidade, é despatologizar, né? Uhum. Desdoentizar, né, as pessoas. Não que doença não exista, né? É justamente porque ela existe, né? Doença é outra coisa. Eu gosto muito quando você fala da ideia de tratamento, né? Dar um tratamento, não é curar, é tratar, né? É dar um destino para a coisa. A primeira coisa que eu queria comentar é essa expressão secretário, né? Que o Lacan diz que, né, o analista deveria ser o secretário do psicótico. Eu pergunto se isso não deve ser também no caso dos neuróticos, né? Porque mestre você não é para ser mestre. Então, o que é, né? Se não é um tipo de secretariado. Não sei se o termo se aplica, né? O que você acha disso? E a outra coisa, né, que eu queria trazer é essa tal dessa perversão, né, esse significante fortíssimo, né, de perverter. Um significante que acompanha a psicanálise desde muito cedo, né, porque a psicanálise perverte a sexualidade humana, né, ela já começa pervertendo o instinto, a reprodução, né, essa conversa fiada toda, e dá nome aos bois, né, diz o que é que interessa, né? O que interessa é práticas sexuais, busca do prazer, né? Seja lá o que for. Mas aí essa categoria perversão, né? Que eu acho muito complicada. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, né? O que é exatamente o perverso, né? Assim, claro, a gente tem um exemplo, sentado na presidência, né? É isso, a gente mais ou menos sabe do que se trata, mas o que diabos, afinal, é realmente perversão, né? E queria trazer uma questão que eu acho que é bem atual, que eu diria que seria, de alguma maneira, a homossexualidade, né, da vez, que é a pedofilia, né? Que é as práticas, né, sexuais com menores. Queria saber o que você pensa disso, né? Porque, enfim, a questão moral atravessa o tempo inteiro, né? Está sempre presente né? Como é que a psicanálise lida com esse tipo de comportamento, por exemplo? Veja bem, Márcio, como eu disse, a gente tem que ver como é que a coisa funciona no âmbito do gozo. Então, a perversão, você teria que considerar que é uma situação estrutural do sujeito, que, veja bem, um sujeito supostamente neurótico pode ser pego numa montagem perversa, de alguma forma. Entende? Como assim? O que seria isso? Seria o sujeito enveredar por uma forma onde o gozo ele fica sem limites. Ele fica sendo absolutamente dominante. Por exemplo, um gozo possível com o objeto, e onde o sujeito, ele mesmo, se coloca como a definição de Lacan é essa, de que o perverso ele é um instrumento do gozo do outro. Veja que não é a mesma coisa de ser objeto do gozo do outro. Se ser objeto do gozo do outro é o que ocorre na psicose. O sujeito fica nessa condição de estar sendo atacado. O perverso é um sujeito que entra numa empreitada de gozo, onde ele se submete a essa condição de gozo como instrumento do gozo do outro, que é para fazer o mundo gozar. Para voltar ao nosso presidente, vocês já devem ter me ouvido falar disso. Se você chega na votação do impeachment e elege, e elogia, e elege também, né? Elogia o pior. O cachorro deu para latir agora, peraí. E elogia o pior torturador da ditadura. E ainda diz, não é? O coronel Ustra, o pior pesadelo de Dilma Rousseff. Se vocês lembram do voto do
do Bozo, né? Que foi um negócio dessa ordem. Quer dizer, aquela cena é uma cena perversa. Em que sentido? Que ele faz o país inteiro gozar. Quando ele faz aquele elogio, né? ele goza fazendo o Brasil inteiro gozar. Porque ou o sujeito goza porque acha lindo e aplaude o que ele fez, ou goza porque fica espantado e sente asco e aversão e o que for. Né? Isso está muito próximo do que Lacan chama de perversion. Lacan faz essa brincadeira da perversão, a perversion, com perversion. Em francês, per é pai, né? Então, traduzindo, né, mal traduzindo, porque não dá para traduzir, porque tem uma homofonia, né? Perversion e perversion. Eu estou carregando aqui no francês, né? Que é a versão do pai, né? Uma pai-versão, que não dá, né? Em português, não funciona. Que é um pouco isso, é o sujeito se submeter a essa versão do pai, que é essa versão do pai gozador. Né? Quer dizer, é um pouco a ideia do pai da horda freudiana, que é o pai gozador. Né? Então, é como se o sujeito ficasse nessa posição de ser esse instrumento que leva o gozo a todos. Né? Então, a perversão, o sujeito, ele, clinicamente falando, o sujeito, por que a psicanálise? Porque é uma questão ética, né? A perversão, ela implica uma questão ética. E lembre-se que a ética da psicanálise é uma ética do desejo, o que implica dizer que é uma ética do favorecimento, vamos dizer assim, ou da causação de uma singularidade do sujeito. Ora, em certas condições de gozo, o sujeito está comprometido. A função sujeito está comprometida. Né? Então, por exemplo, a psicanálise não dirige o tratamento no caminho do gozo. Ela dirige o tratamento no caminho do desejo e exatamente fazendo algum tipo de interdição ao gozo. Entende? Então, é por isso que aí você teria uma dificuldade clínica. Porque, por exemplo, o gozo ele vai inevitavelmente promover um certo apagamento do sujeito. Toda experiência de gozo promove um apagamento do sujeito, para qualquer um. Para o neurótico também é assim. Toda experiência de gozo é uma experiência corpórea e, portanto, mesmo que pontualmente, o sujeito se apaga, se afaniza, como diz Lacan. Mas, numa certa condição, numa certa economia de gozo que está submetida à castração, vamos dizer assim, o sujeito consegue retomar, consegue aceitar perder o gozo e retomar uma posição de sujeito. Entende? Então, veja bem, a perversão, ela é fundamentalmente masculina, porque ela implica exatamente um todo fálico, uma perversão. É como se você tivesse uma sexualização de tudo, inclusive dos buracos. Isso que Lacan chama de desmentido da castração tem a ver com isso. Né? Quer dizer, essa condição objetal do sujeito, ela é erotizada a um ponto que o leva mesmo a gozar com essa condição objetal. Não sei se esclareceu alguma coisa aí, Márcio, mas... Sempre esclarece, claro. Essa história da pedofilia, Léo, o que você acha especificamente? Pois é, né? Você tem na pedofilia, você tem uma infantilização da sexualidade. Não por acaso aparece a partir de uma estrutura moral. Né? Aliás, a perversão, ela é, como diz Lacan, a perversão como estrutura,
ela é moralista, né? É aquilo que a gente falou do Kant com Sade na última vez. Ela é moralista. Então, não por acaso, é um sintoma que aparece numa estrutura moral, por exemplo, né? Então, veja bem, o problema da pedofilia, ou das perversões, de uma maneira geral, assim, que tem a ver com um ato que seja da ordem do criminoso, vamos dizer assim, ela implica uma objetalização do outro, né? E um gozo com a própria transgressão. Daí porque subversão não é a mesma coisa que transgressão. Pelo menos como eu entendo em Lacan. A subversão, ela implica você tomar uma outra posição diante do outro. Na transgressão, não. Na transgressão, você mantém o outro moral para poder gozar transgredindo, né? Então, obviamente que do ponto de vista prático, é algo condenável porque você objetaliza uma criança, você invade uma criança com uma prática sexual que deveria estar interditada. Isso tem um caráter incestuoso, inclusive, né? Que lembre-se que o desejo é incestuoso, mas é por isso que ele nunca se satisfaz. Então, e o Lacan diz isso no Seminário 23, né? Não existe relação sexual a não ser no incesto. É algo que o perverso, de alguma maneira, ele acredita na relação sexual. Que você acredita que você pode manipular o objeto, quando o objeto não existe. Então, é uma prática complicada, né? Porque você faz um tipo de... O gozo que o pedófilo tem é exatamente no gozo em traumatizar a criança, invadindo a criança com uma atividade sexual adulta. Porque, veja que a criança tem sexualidade, mas a sexualidade da criança não é a mesma do adulto, né? Quer dizer, essa lógica fálica e sexual adulta, ela só se apresenta para o sujeito na adolescência, né? Com as condições fálicas para que uma criança, um adolescente, por exemplo, possa ter uma relação sexual real, vamos dizer assim. Então, e os efeitos disso são complicados, né? Na perversão, você teria essa objetalização do outro ao ponto de dissolver a sua condição de sujeito, né? Porque, veja bem, vocês poderiam dizer, mas na relação sexual é assim também. E é verdade, quer dizer, na relação sexual, porque é uma cena perversa também, porque é uma cena violenta, não perversa no sentido da perversão como estrutura, mas tanto você como o outro, você está objetalizando o outro e o outro está lhe objetalizando. Mas isso é uma erotização e uma objetalização consentida, né? Quer dizer, é algo que... Você trata bem o buraco, né? Hã? E você trata bem o buraco. Você tratar bem o buraco, quer dizer, e tem a ilusão exatamente da relação sexual, de que você vai gozar do corpo do outro. Mas é que tá, quer dizer, todo bom neurótico sabe que, na verdade, não é assim. Ele pode até não saber que sabe. Mas, por exemplo, no amor, no sexo e tal, você pode até achar que ali você vai encontrar esse gozo, por exemplo, que você não encontra nunca. Mas isso é pontual, né? E depois do sexo, o neurótico está insatisfeito de novo. E depois do amor também, né? Então, não tem... Eu acho muito importante essa distinção, né? Porque a homossexual ou o heterossexual, ou seja o que for, é uma questão consentida, em princípio, espera-se, né? Entre dois adultos, né? É de outra ordem. Léo, eu queria te fazer outra pergunta aqui que me intrigou no texto. Ele fala, para Lacan, homossexualidade não é orientação sexual. O que quer dizer isso? Não, é uma escolha de objeto. Porque... Onde é que ele diz isso? Nem me lembro. Aí tem que ir lá ver.
Porque esse negócio de orientação sexual, a psicanálise não Quando trabalha nisso. ele vai opor o Freud ao Lacan, É naquela isso. parada da sexualidade que eu tinha comentado antes, porque ele diz que o Freud entendia a homossexualidade como uma outra orientação sexual, que é só outra, apenas diferente, não melhor ou pior do que a heterossexualidade, mas que para o Lacan ela não seria uma orientação sexual, né? Mas sim uma parada de subverter a ordem burguesa. Porque veja bem, esse negócio de orientação sexual também é um negócio complicado, especialmente com Lacan. Porque o Lacan chega a afirmar, agora eu não me lembro se é no Seminário 20, eu acho que é, ou é no 23, não lembro, que ele chega a afirmar isso, de que o heterossexual, ele ama o feminino. Entende? Isso quer dizer para Lacan que veja bem, se a gente voltar para os matemas da sexuação, lembrem que o que faz alteridade ao sexo é o feminino. O heteros, ou seja, o diferente ao sexual, é o feminino. O outro sexo, que não existe, né, é o feminino. Né? Então, amar a diferença, amar o heteros, ou a alteridade, é amar o feminino. Da mesma maneira que odiar o, o outro é odiar o feminino, odiar a diferença é odiar o feminino. Inclusive, Márcio, eu vou apresentar, né, sábado, trabalho lá no grupo lá do Cultura e Política sobre isso. Quer dizer, o ódio à diferença é sempre o ódio ao feminino. O feminino é isso que marca essa diferença, essa alteridade. Então, por exemplo, o que uma mulher ama no homem é o feminino dele. O que um homem ama numa mulher é o feminino. E o que ama e o que odeia também, né? Porque pode odiar também, né? Então, essa coisa de ser hetero ou homo, isso também é relativo, né? Porque homo seria você amar o igual, né? E aí, veja bem, isso é uma armadilha, porque você poderia supor que isso justificaria essa suposição aqui de que os homossexuais são narcisistas, porque amam o igual. E não é verdade. Né? Não é verdade, não necessariamente. Você veja bem, para voltar para a perversão, né? Por que a perversão implica um certo desmentido da diferença? Não só da diferença lógica, inclusive. Porque na perversão nós estamos no campo todo falho. Veja que toda, toda diferença, desculpa, a diferença, a alteridade, ela é recusada na perversão em nome de um gozo fálico, um gozo todo sexual. Entende? Quer dizer, o feminino, o buraco, o feminino, o objeto que deve ser feminilizado, tanto para a mulher como para o homem, ele é absolutamente maltratado na perversão. Né? É a Justine do Sade, é a mulher do Sade, né? A mulher na obra do Sade. O Lacan, no Seminário da Ética, o Seminário 7, faz essa alusão, né? De que a Justine, lá do Sade, daquela personagem do Sade, e o Lacan pergunta, não sei como é que ela não morreu, que é uma mulher imaginária, obviamente, né? Que a coitada apanha tanto que você não sabe como é que ela não morreu ainda, né? É tão torturada, Então, tem um maltrato da alteridade, né? Na perversão aí, vamos dizer, do ponto de vista estrutural. Mas, obviamente, que isso é uma coisa que, para todo mundo, precisa ser posto em questão, né? Como é que o sujeito trata a alteridade. Por isso que essa história de orientação sexual é complicada, porque você poderia pensar exatamente isso, de que o sujeito
numa posição na qual ele ama a diferença, ou ama o diferente, ele está numa posição heteros, né? Porque não é nem no sentido de ser heterossexual. Tá? Ele pode ser um homossexual numa posição hetero, ou heteros, para não usar o termo heterossexual, que já está meio maltratado, né? Entende, Márcio? Então, porque quando a gente vai para o campo dos matemas, da sexuação, isso tudo fica muito, muito mais embaralhado, né? Que você poderia imaginar, por exemplo, que muitas vezes o que se chama de homossexualidade é uma heterossexualidade. Se não estamos no campo da perversão, que a perversão ela é toda fálica, ela é masculina, que é exatamente o perverso não quer saber de buraco. Os buracos são tamponados, nesse sentido. Diga aí, Márcio, o que você vai dizer agora? Não, é isso mesmo. Fogo no buraco. Não, é muita coisa, né? É muito assunto, assim, muito tema. Eu acho que tem a ver com a questão entre escolha objetal e orientação sexual, né? Porque, para mim, está ligado de alguma maneira, né? A opção sexual e a escolha de objeto, né? Não, escolha de objeto, tudo bem, né? Mas é porque não é uma categoria que é com a qual a psicanálise trabalha propriamente, né? Essa ideia de orientação sexual, né? Porque a orientação sexual é que o sujeito se dirige a um objeto. E veja que em Lacan nem é assim, né? Porque em Lacan é o contrário, não é que o sujeito, que em Freud é assim, né? Freud, o sujeito busca o objeto do desejo. Em Lacan é o contrário, é o objeto causa do desejo que está cutucando o sujeito. O objeto causa do desejo está atrás, né? Não está na frente. Então, essa história de orientação sexual é um pouco complicada para a gente trabalhar na nomenclatura psicanalítica, entende? Perfeito. O que eu sei é que quanto mais eu leio sobre esse assunto, mais eu fico impressionado com quanto os analistas precisam fazer análise, né? Porque, para mim, é de fato muito assustador, sinceramente falando, muito, muito de coração. Você impedir alguém de clinicar porque ele é homossexual ou qualquer outra coisa é uma visão tão essencialista, né? Tão generalizante, tão antipsicanalítica, que me assusta mesmo, né? Não é bandeira LGBT, não, né? Eu acho que é uma questão teórica Sim, mesmo. é aquilo que eu coloquei para vocês acho que no encontro anterior, né? Quer dizer, você não pode imaginar que a psicanálise esteja livre aí dos seus compromissos ideológicos, discursivos ou morais. É exigir demais, né, de uma prática, vamos dizer Uma assim. humilde prática, né? Tão humilde. Agora precisa, a questão qual é? É que você precisa, a metodologia que eu uso e que eu propus para você, né? É preciso você saber até que ponto essa prática e essa teoria tem condições de se safar disso, né? Porque tem uma profunda, obviamente, tem uma profunda ambivalência, que eu acho que é essa a crítica que os estudos de gênero têm colocado aí para a psicanálise, né? Que ao mesmo tempo, que essa ambivalência que a gente estava falando na vez passada, ao mesmo tempo que a psicanálise toma e concebe e até denuncia, né, a sexualidade como perversa, por outro lado, a normatização da sexualidade implica uma certa submissão à moral, né? É claro que fora da clínica isso de alguma maneira se apresenta, mas clinicamente isso fica meio complicado, né? Porque Professor, oi, diga. quanto à questão dessa
a questão da nomenclatura, né, desse significante perversão. Talvez também porque, considerando a época de Freud, e não só a época de Freud, até hoje também, por exemplo, dentro da perspectiva judaico-cristã, numa perspectiva moral, talvez eu possa dizer moral, a perversão ela tem a ver com essa coisa de meio que sair do caminho, meio que uma coisa desviante, né? Que saiu daquela vertente, né? Saiu daquele caminho que era o caminho correto. Então, o perverso, por exemplo, numa perspectiva bíblica, ele é entendido nessa perspectiva. Então, por exemplo, quando isso vai para o laço social, se você, ainda que você se dê um trato, vamos dizer assim, no nicho psicanalítico, ainda que esse nome, que é significante, vai para o laço social, ele traz consigo todo esse peso, né, toda essa carga conceitual, vamos dizer assim, de desviante, saiu do caminho, né? O perverso é aquele que sai do caminho, que escolheu andar errado. Então, possa ser que isso também venha e continue, né, influenciando, talvez por daí a grande importância, por exemplo, de se tirar a homossexualidade dessa perspectiva desviante, dessa perspectiva do erro, né, do equívoco, porque realmente parece que isso no laço social, numa perspectiva aí social, isso fica realmente, pesa mais essa questão do desvio, né? Isso numa perspectiva mais moral, né? Mas veja que, Beth, e voltando um pouco à questão, o espanto do Márcio, né? Que é realmente uma coisa espantosa. Agora, você precisa considerar, a partir da própria psicanálise, o seguinte, que por que essas coisas são tão espantosas? Porque a gente sabe que essas questões, elas não passam simplesmente por um esclarecimento teórico ou racional. Isso a psicanálise nos ensina, né? O Freud dizia isso na conversa dele com o Einstein, né? Que como é que um cientista acreditava em religião. E o Freud diz, mas é porque isso é uma questão que não é racional, é uma questão pulsional. É a mesma coisa você pensar como é que psicanalistas se equivocam ao ponto de tratar, e aí eu vou usar outra nomenclatura, né? Não é a homossexualidade, em tratar o gozo homossexual numa perspectiva moral e a partir de um denegrimento moral, de uma classificação, de uma recusa e tal. Porque aí é onde entra a questão psicanalítica e a questão da análise do analista. Lembrem-se que o Freud, eu já disse isso para vocês, lá no Análise Terminável e Interminável, o Freud fala dos dois obstáculos à análise, né, do rochedo da castração. Na mulher, para Freud, é a inveja do pênis, e no homem é o fantasma de apassivamento. Quer dizer, duas questões que têm a ver com o feminino. Tanto a inveja do pênis da mulher, com o feminino, como o fantasma de apassivamento. Quer dizer, se você se assusta tanto com a homossexualidade, ou rejeita tanto a homossexualidade, que é aquilo que eu falei para vocês na última vez, né? É preciso saber como é que o sujeito trata, e aí voltamos ao problema do tratamento, trata esse gozo outro, ou esse gozo objetal que está marcado no seu corpo. E aí volto a insistir e a esclarecer. Eu não estou dizendo a mesma coisa que se diz no senso comum, de que se você rejeita o homossexual, você está rejeitando a própria homossexualidade.
Tudo bem que vai na mesma linha, mas a questão é mais estrutural. É no sentido de que o que você rejeita é a forma como o outro goza. O que você odeia, o que você segrega, o que você ataca, é a forma como o outro goza. Mas porque o sujeito reconhece, de alguma forma, esse gozo num polo objetal no seu próprio corpo. Lembrem-se que é exatamente essa condição objetal de que todo mundo não tem como escapar. Não tem como você não ter sofrido esse efeito de uma objetalização no laço com o outro. Não existe, ou até mesmo na sua relação com o próprio corpo. Não tem como. Né? Quer dizer, você fica mais assustado ou menos assustado com isso, dependendo de como você trata esse gozo do corpo, que é um gozo do corpo. Entende? Quer dizer, e veja bem, você pode... E aí é onde eu entro com a minha tese, que eu já falei para vocês. Né? Quer dizer, o que é que esse sujeito tem que fazer numa análise? Aí é que está. Com Lacan, a gente pode ir mais longe do que com Freud. E se o Freud diz que o limite da análise são aqueles dois rochedos, né, ao invés do pênis, e o fantasma de apassivamento, é porque Freud não tinha um objeto A. Com o objeto A, você pode ir mais longe. E você pode dizer, por exemplo, que é importante que, numa análise, que o sujeito possa feminilizar a sua condição objetal. Feminilizar no sentido lacaniano. Veja bem, feminilizar, se vocês lembram do matema da sexuação, que a gente trabalhou aqui no começo, não implica uma sexualização. Implica um tratamento de um semblante, de um ornamento, vamos dizer assim, de uma produção dessa posição objetal que o sujeito, inevitavelmente, padece. Entende? Porque você pode atacar o outro, atacar a si próprio, como é no masoquismo moral, né? Porque tem fantasias homossexuais, ou sei lá, né? Porque, sei lá, algum tipo de apassivamento, né? Isso é uma questão complicada para os homens, né? Obviamente que isso varia de um para outro, mas os homens heterossexuais têm esse horror, né, ao apassivamento. Estão todos querendo, bradando o falo para, né, não serem apassivados, inclusive sai morte por causa disso, né? Quer dizer, porque um não pode apassivar o outro e tal. Quer dizer, uma análise pode permitir que o sujeito faça esse tratamento a essa condição objetal que não seja tão aterrorizante, tão assustadora, né? Esse apassivamento, entre aspas, né? Essa condição objetal. Ora, para isso você precisa se deparar com o fato de que o falo é insuficiente. Porque a briga fálica, ou melhor dizendo, a briga viril contra a homossexualidade é exatamente isso, é de que querer que o homem seja absolutamente viril, completamente viril. Ora, se nós estamos num momento em que os ideais da virilidade estão em queda, isso pode ser, inclusive, mais aterrorizante para os homens, né? Os heterossexuais. Porque veja que isso também é uma questão para os homossexuais, né? Os homossexuais, esse ideal viril também, ele ataca os homossexuais, nesse sentido, de que eu falava antes, de que se você... o discurso corrente é que se você é homossexual, você não é homem, ou você não é viril, o que não é verdade. Né? Ou seria mais ou menos, você não é fálico. Bom, a gente já viu isso aqui, se o sujeito não for fálico, ele está no campo das psicoses. Então, tanto para a mulher como para o homossexual, quer dizer, não é uma questão ligada, inevitavelmente, à virilidade.
Professor, Oi. e isso é tão assim interessante. Por exemplo, meus 2 filhos, né? Então é muito interessante porque um deles, ele tem essa perspectiva mais afeminada mesmo, vamos dizer, né? Uma certa delicadeza, um jeito mais fino, vamos dizer assim, né? Fisicamente, vamos dizer, performaticamente, né? Talvez, vamos dizer, que ele não demonstra e não passa virilidade, né? E já o meu outro filho, se não falar, ninguém diz. Assim, no sentido de não há nada nele, né, que possa demonstrar na sua performance, no seu jeito, que ele possa ser, que ele não possa ser viril, que ele não possa ser homem, né? Então, essa é uma crise mesmo e que invade, né? Eu já os vi, assim, a gente já se debruçou muito diante dessa questão, né? De ser homem e ter aquele corpo aparentemente mais fragilizado, esses limites, né? Entre ser, eu sou homem e escolho homem, eu sou homem, mas tenho delicadeza, é porque eu sou mulher, então eu tenho que ser trans, eu tenho que me vestir como mulher, eu sou delicada, eu posso ter barba, não é? Então, eu acho muito interessante isso, né? E como que isso, de certa maneira, afeta. Teve uma vez que eu conversando com eles, né? E eu me peguei dizendo assim, mas o fulano, ele é homem, no sentido assim, né? Olhando para ele. E aí o outro virou para o outro virou assim, mãe, eu também sou homem. Né? Eu também sou homem, mãe. Então, assim, e eu fiquei parada, assim, diante dele, olhando aquilo e me percebendo e me vendo, né? Assim também, você, puxa vida, que olho, como é que é o meu olhar para os meus filhos, para o corpo deles, para o que eles estão apresentando. E como a gente se perde mesmo, assim, nessas questões, né? Da delimitação disso, de feminino, masculino, de gênero, de ser homem, ser mulher, né? Não é fácil nem simples, inclusive, você se safar, por exemplo, de um discurso preconceituoso, né? É difícil, que isso termina deixando marcas, de alguma maneira, para todo mundo, né? Então, a gente escorrega, vez por outra, como o velho Freud escorregou, né? Agora, porque a questão é essa, que a partir da ideia de sexuação em Lacan, o homem, para ocupar uma posição feminina, ou ocupando uma posição feminina, ele não precisa necessariamente se feminilizar no sentido feminino habitual, não é? Porque você pode ter homens com toda a aparência viril, né? Não necessariamente que sejam homossexuais, mas que estejam numa posição feminina. Eu só consigo me lembrar do Chico Buarque. Né? O Chico Buarque é um paradoxo, porque ele é homem, é heterossexual, mas quando ele escreve uma música, é uma mulher, né? Ele escreve numa posição feminina que eu não conheço nenhuma outra mulher que escreva daquela posição que aquele homem escreve, entende? É muito impressionante as músicas cuja protagonista é uma mulher, né, as músicas do Chico. Isso já deve ter dado tese de mestrado e tal, né? Mas é muito impressionante, né? Como a legitimidade, porque veja que é um homem escrevendo, um homem
que escreve. Mas a música, quando ele escreve, ela tem uma legitimidade feminina. Né? Quer dizer, porque existe isso, né? Quer dizer, por exemplo, os caras que trabalham com linguística também já sabem disso, de que eles sabem quando o texto é de mulher ou de homem, né? O texto é mais masculino ou mais feminino. Não necessariamente de mulher ou de homem, mas para não complicar. Quando o autor é homem, quando a autora é uma mulher, né? E, bom, existem certos seres, como o Chico Buarque, que escreve como se fosse uma mulher, né? E é Pelo que me interessante, consta, não é professor, homossexual, não é mulher, não é homossexual, não é? e as letras dele é interessante, tem aquela que a Maria Bethânia canta muito, que é Olhos nos Olhos, né? É, Então, pega uma música daquela, é uma mulher falando, né? é. Ela cabe bem, assim, é como se vestisse mesmo, né? Assim, pensando inclusive nessas coisas que vão dando a gente esse contorno do que é o feminino e do que é o masculino, do que seria isso, você vê claramente, assim, né? É aquela coisa de Foucault mesmo, abrir diante de si uma imagem e você vai vendo um retrato, né? E vai ficando nítido, assim, aquele jeito. Inclusive, ele já foi, assim, muito criticado também, né? Mas eu acho que, no fundo também, ele estava reproduzindo, assim, é até ruim dizer reproduzir o Chico, né? Mas é no sentido de perceber e retratar aquilo, né? Na verdade, é um retrato, eu acho, também. É um Ele retratar... foi. Oi, diz bem. Não, pode... Não, é só no sentido, já estava fechando mesmo. Como ele retratou, assim, muito fiel, né? São retratos muito fiéis, assim, da mulher, naquele tempo, naquele espaço, né? Naquela condição. É muito impressionante, porque não é assim, não é uma coisa caricatural, né? Por exemplo, de uma coisa que um homem faz bancando a mulher. No caso dele, não é. Tem uma legitimidade muito impressionante, né? Ele foi criticado pelas feministas pelo Mulheres de Atenas, né? Que é aquele mira-se no exemplo das mulheres de Atenas e tal, que vivem para os seus maridos e etc. Só que o que as feministas não entenderam é que era uma crítica, né? A Mulheres de Atenas, que é a música dele, era uma crítica, pô, uma ironia, não sei se o nome é exatamente esse, é uma ironia, né? Mas, enfim. Mas isso é muito importante que a gente possa entender de que não existe ontologia na homossexualidade nem na heterossexualidade. Não, isso não permite ao sujeito um ser, né? Pois as músicas são sensacionais, né? Isso é curioso, porque eu acho que um dos equívocos desses preconceitos todos é exatamente esse, é você incorrer nesse... Daí, porque a ideia de sujeito em Lacan, ela também é tão importante para a clínica, né? Porque não existe... Ou existe sujeito ou não existe sujeito. Ou o sujeito se constitui ou ele está comprometido. O sujeito, ele não é homem, mulher, homossexual ou heterossexual. Existe uma função, né? Quer dizer, o que você tem que observar na clínica, inclusive intervir na clínica, é se essa função sujeito ela está implicando uma dimensão singular. Ela está sendo, ela está operando, ou se o sujeito está brigando com ela, se o analisante está brigando com ela. Porque não é fácil você manter essa condição singular, né? O neurótico está toda hora querendo escapar dela, né?
Está querendo falar, Alan? Levantou a mão, não? Não, era só quando você encerrasse mesmo. Se eu queria indicar uns livros aqui sobre a temática da homossexualidade. Eu acho que você pode fazer isso, se você quiser, porque já faltam só 4 minutos. Se quiser fazer, podemos É encerrar. rapidinho, então. É só para ficar de recomendação obras completas, porque eu acho que a gente vai mudar da homossexualidade para transexualidade, né? É. Aí é indicar a obra do Júnior de Freire Costa, o Estudo sobre o Homoerotismo. São 2 volumes. O primeiro é A Inocência e o Vício, e o segundo é A Face e o Verso. São 2 obras incríveis, especialmente essa segunda, que faz uma retomada crítica das teorias da homossexualidade em Freud. Aí um livro que eu já recomendei, mas que fica aqui o reforço, que é A História de uma Regra Não Escrita, do Bulamar, que é falando sobre a proscrição da homossexualidade dos bancos de informação da IPA. Aí esse livrozinho aqui é novo, assim, ele é de 2018 ou 2019, ele se chama Cara Dr. Freud, Respostas do Século XXI a uma Carta sobre Homossexualidade. Aí aqui são vários autores contemporâneos respondendo a essa carta de Freud, se colocando no lugar dessa mãe, ou sendo um amigo do Freud, enfim. E tem vários contemporâneos bem legais, Antônio Quinet, Marco Antônio Coutinho Jorge, o próprio Bulamar, o Acimaia, tem uma galera aqui. Esse livro sobre homofobia, que se chama Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, do jurista Borilho, que ele faz uma historicização da questão da homofobia, e é bem interessante. E, por fim, um dos meus livros favoritos sobre o tema, que é o Devassos no Paraíso, do José Silvério Trevisan. Ele tem como subtítulo A Homossexualidade no Brasil, da Colônia à Atualidade. E ele, assim, é uma bíblia sobre a história da homossexualidade no Brasil. Ele é muito completo mesmo, e ele foi atualizado também, acho que em 2018, então ele está super, super atual, assim, bem interessante. E eram essas as recomendações. A Gabriela pediu para você colocar no grupo, eu recomendo também, se você puder colocar essa lista lá no grupo, Arrasou. seria interessante, tá bom? A gente poder... Beleza. Foi sua dissertação, foi sobre isso, não foi, Alan? Eu falo sobre a construção de uma teoria sobre a homossexualidade nos primórdios de institucionalização da psicanálise, aproximando aí com a invenção da IPA, e aí pega todo o período de vida do Freud, né? Eu até apresentei lá na invenção. Eu me lembro que você apresentou lá na invenção, né? Você não quer apresentar para a gente aqui também, não? A gente tirar um dia e você apresentar essa sua dissertação para a gente? Claro, eu posso pegar aquele trabalho lá que eu apresentei na invenção e a gente conversar sobre ele. Pode ser próxima semana, antes da gente passar para a transexualidade, ou fica muito em cima para você? Se não for um problema eu retomar aquele trabalho, é de boa, assim. Eu posso reler ele aqui para a gente e a gente conversar. Ótimo, eu acho que pode ser. Tá certo? Pois ótimo. Então tá bem. Próxima, eu estou sem o cronograma aqui, não sei se vocês têm aí, mas aqui foi que perguntou, alguém perguntou se a gente tem um cronograma, a gente tem sim. Tem no grupo. Professor, tem uma pergunta. Eu sei que não vai ter tempo para responder, mas se fosse possível, num outro momento, a gente retomar essa questão. Pelo menos é uma questão para mim. Qual é a questão? Assim, eu estava pensando em relação às masculinidades e às feminilidades, tanto pensando no século XX quanto no século XXI. Nessa construção e na desconstrução, enfim, do que é o ideal de masculinidade, o ideal de feminilidade. Dentro da homofobia, entende? Porque existe aí, quando a gente pensa em homofobia, em tudo que você já falou desde então, me vem muito essa compreensão do ódio ao feminino, que a homofobia, ela, na verdade, ela está relacionada com o ódio ao feminino. Então, sei lá, se num outro momento, numa discussão, a gente pudesse retomar de forma mais aprofundada, eu gostaria. Tá certo, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou apresentar um trabalho, eu e o Márcio, não sei se mais alguém aqui faz parte, participa de um grupo no WhatsApp, que foi um grupo criado pelo Valton Miranda, psicanalista, tem uma coordenação do pessoal lá, e a gente participa desse grupo de WhatsApp, e ele tem uma reunião quinzenal, né, de apresentação de trabalho e tal. Isso já tem bem um ano mais, né, Márcio?
Acho que por aí. Por aí. Então, Vamos lançar livro, daqui a pouco está saindo aí o nosso livro. já tem vários, cada um tem convidados, ou os próprios membros do grupo terminam, apresentam alguns trabalhos e tal. E nesse fim de semana agora, no domingo, eu vou apresentar lá um trabalho que se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino, que tem a ver com a pesquisa que a gente está fazendo sobre violência de gênero contra a mulher, né, na Unifor, mas que eu não vou falar especificamente sobre a pesquisa, né, mas vou falar exatamente dessa relação entre a violência de gênero e o ódio ao feminino. O que a gente pode fazer, assim, depois que o Alan apresentar, eu posso apresentar para vocês também, e a gente adia um pouquinho a nossa discussão sobre a transexualidade. Pode ser? Claro, com certeza, Márcia. Então, próxima semana o Alan apresenta, na semana seguinte eu apresento, e aí a gente retoma os textos que eu não estou com eles aqui, mas quem foi que perguntou se tinha texto? Alguém perguntou que eu não Está lá estou... na pasta dos intrusos, lá, tem a lata do Eu cronograma. acabei de mandar lá o cronograma, lá no grupo. Né? Tá. Então tá bem, gente, é isso aí. Ok, gente. Se vocês quiserem também, recomendo, né, escreverem alguma coisa, quem quiser apresentar alguma coisa, algum texto, algum artigo que esteja escrevendo, que queira apresentar, que queira escrever junto, a gente pode juntar aqui 2 ou 3 para escrever algum artigo sobre um desses temas que a gente está trabalhando. Eu acho uma ótima ideia. Se vocês quiserem também, a gente pode abrir aqui com o Alan essa prática de apresentações, né? E aí vocês também, quem quiser, pode se apresentar, se prontificar a apresentar. Eu acho que seria interessante. Daria uma dinâmica diferente ao grupo, tá bom? Certo? Fiquem à vontade. Ok? Apoio e aplauso, gente. Apoio e Então, aplausos. interromper a gravação.